Olá, bem-vindos a mais um episódio de Histórias de Sucesso do Instituto JF. Hoje a gente já está na nossa 29ª história. Já foi bastante gente já passou por aqui contando suas histórias. E hoje quem está com a gente é a Aline Monte. Tudo bem, Aline? A Aline está online aqui com a gente. Tudo bem? Tudo bem? Fala para o pessoal de onde você está falando. Estou falando de Goiânia. Então, pessoal, hoje a história de sucesso é da Aline. Ela está falando diretamente de Goiânia com a gente. Onde você está agora, Aline? Conta para o pessoal. Eu estou na loja de Mutirão. Aqui em Goiânia a gente tem 3 lojas na cidade e Mutirão é meu QG, onde a gente tem uma salinha para treinamento, escritório. Aí eu estou daqui para conseguir falar com vocês. Faz quanto tempo que você está em Goiânia? Vamos fazer 2 anos agora em dezembro. Eu vim para cá no final de 2021. Nossa, bastante já. Mas vamos voltar essa história lá atrás. A história da Aline é bem interessante. Compõe um pouquinho da jornada dela. Que ano você se formou, Aline? Ou melhor, que ano você entrou na escola? Eu entrei na turma de 2011 e eu me formei em 2017. Como que foi esse começo de escola? Uma escola que estava no 2º ano, não tinha muito histórico. Por que você se interessou? Bom, a gente se interessou, na casa foi uma questão familiar, né? A escola, hoje onde fica o instituto, é muito próximo da casa de uma das minhas tias. E a gente frequentava a casa da minha tia, minha mãe e a minha tia acompanharam toda a construção da escola, desde quando antes era um frigorífico, acredito, desfizeram a antiga estrutura e começaram a montar uma escola e começou os boatos, que ia ser uma escola, ia ser de uma empresa grande, da JBS, ia ser uma escola gratuita, que ia ter um processo seletivo para as crianças entrarem no 6º ano. E por acaso, eu e meu primo, filho dessa tia, em específico, ele e eu temos 6 meses de diferença, se eu não me engano, a gente estava no mesmo ano. E para nós que vínhamos de escola pública, fazia todo sentido tentar uma oportunidade de uma escola melhor. Então minha mãe vendeu a ideia assim para mim, como é a tia para o meu primo, e aí surgiu a vontade de querer entrar na Germinari, né? Como que começou os estágios? Onde você estagiou no 2º ano? No 2º ano a gente é estagiário de vendas da Flora. A gente tinha uma carteira pequena de clientes e fazia rota de ônibus mesmo, né? Eu me lembro que eu tinha 2 ou 3 clientes, foi a primeira experiência tentando vender para esses clientes, tentando ampliar a carteira. E aí no meu último ano, 3º ano, a gente era estagiário de líder de vendas da Swift, então com atendimento em loja. Depois, Aline, se formou, né, no 3º ano. O que você foi fazer? A gente se forma, primeiro bate um desespero, né? Do que, nossa, efetivamente, o que eu vou fazer? Porque você estava 7 anos tão acostumado numa rotina de germinar e que consome muito seu tempo, com o estágio, e aí você tem que se desprender de tudo aquilo, né? E inicialmente eu queria fazer faculdade, eu não tinha passado nenhuma das minhas escolhas no primeiro semestre, eu só entrei na faculdade no 2º semestre, e então eu pensei, putz, estou aberta a trabalhar. JBS, me chame, por favor, quero muito trabalhar. E vou estudar até entrar numa faculdade que eu queira. Foi quando, em fevereiro, eu consegui uma vaga na admissão do Instituto, né? No processo de admissão do Instituto. Que é o que eu brinco, né? Que eu gostei tanto de estudar 7 anos na Germinari que eu estendi mais 2. 2 anos eu trabalhei lá. Uhum. E o que você fazia lá? Qual que era a sua função? Durante esses 2 anos? Inicialmente eu entrei como assistente de admissão. Inicialmente entrei como assistente de admissão. Então a gente dava suporte a todo o processo de admissão. Então, quais eram as etapas, qual seria o cronograma do processo, fazer toda a parte de seletiva, quais escolas parceiras a gente ia ter no ano, fazer o contato com essas escolas parceiras, definir quais seriam os locais de prova. E aí depois eu fui promovida dentro da própria equipe de admissão para supervisionar a equipe. A gente aumentou a equipe, teve mais pessoas, e era muito bacana porque eu só tinha na minha equipe outros ex-alunos da Germinari, ou alunos que estavam se formando recém-formados. Então era bem diferente.
E o que você acha que foi o seu maior aprendizado nessa época? Acho que foi, assim, meu pontapé em gestão de pessoas. Não costumo dizer que a gente, nossa, sei tudo já de gestão de pessoas, começando ali, não sei. Continuar aprendendo é muito diferente a cada equipe que você pega, cada problema que você enfrenta. Mas ali foi meu primeiro gostinho, né? O primeiro ali aperitivo de como era gerir pessoas, de como fazer todo mundo trabalhar em prol do objetivo comum, entender que você cobra uma pessoa de uma forma A, de uma forma B. A equipe chegou a ser de que tamanho? O máximo de pessoas que eu tive era uma equipe pequena ainda, mas foram 4 pessoas. Uhum. E o que você acha que foi a sua grande contribuição nessa época? Especificamente foi uma contribuição que eu tive específica nessa época, Thaís. Eu sei que muito mais, eu acho que eu aprendi com o processo, porque você está dentro do processo de missão, que é algo que eu vivenciei quando criança, que foi a minha porta de entrada na Geminari, é algo muito especial, porque a gente está lidando com, primeiro, ali a matéria-prima do que vão ser os alunos Geminari do futuro, então é um peso, uma responsabilidade muito grande. A gente está lidando com sonhos e expectativas de várias pessoas, dentre elas pais, mães, mas principalmente as crianças em si, sabendo que a gente tem que entregar um trabalho bom, um trabalho assertivo, e ao mesmo tempo lidar com esse fator emocional que as pessoas têm junto com tudo isso e não deixar o racional de lado. Então, eu não sei se eu fiz uma grande contribuição na época. Eu sei que o que contribuiu para mim foi ter essas duas visões, essa empatia e ao mesmo tempo essa racionalidade de entregar um trabalho conforme que era pedido e que era necessário para o grupo. Uhum. E aí, então, você ficou 2 anos, né, Aline? E o que aconteceu depois disso? Continua essa história. Onde você foi parar? Exatamente, onde eu fui parar, né? Surgiu uma oportunidade na Seara para supervisora de vendas da Assinatura. Só que era lá em Brasília. Fiz o processo seletivo e fui. Aí, em 2020, início de 2020, fevereiro, dia 9 de fevereiro, não esqueço, eu fui para Brasília para gerenciar um time de vendedores, também um time pequeno, era um time de 5 vendedores na época, e cuidar de mais de 15 cidades do DF, né, que é Distrito Federal é dividido em cidades satélites. A gente não fala de bairros, a gente fala de cidades que a gente cuidava. E aí, com a cara e a coragem, eu fui para lá, pegar a carta da empresa, andar por um monte de lugar, aprender sobre vendas, porque por mais que eu tivesse tido estágio em 2016, você ser um estagiário de vendas, muito diferente de você ser a liderança do time de vendas e também fazer todo mundo trabalhar de acordo com um racional certinho, sendo que cada um está num lugar, cada um tem a sua história, a sua premissa e tem seu jeito de trabalhar. Então foi uma experiência muito diferente, muito agregadora, tanto na parte profissional quanto na pessoal. Você por você, não tinha família nenhuma em Brasília, não conhecia ninguém em Brasília, efetivamente, para o pessoal do trabalho, e eu tinha que aprender a como me virar. Então eu já tinha alguma pré-noçãozinha da vida, mas bem pouca. Então para mim foi muito diferente. E aí, conta dessa etapa, porque assim, fala um pouco da realidade pra gente dessa fase. Bom, Thaís, falando assim, de realidade mesmo, né? E muito bacana essa pergunta, falando de falar para os alunos que vão enfrentar isso, que querem enfrentar isso. Porque a gente recebe muitas perguntas dos alunos que estão na escola de como é morar fora, porque eles querem ir também, porque deve ser super bacana. Gente, é super bacana, sim, porém é super difícil também. Eu acho que é uma experiência que a gente tem que estar com a cabeça muito aberta para aprender e viver o novo. Você que tem que se virar e fazer suas coisas. Sua roupa não vai ser lavada sozinha, sua comida não vai ser feita sozinha. Conta você tem que correr atrás de pagar também. Porque, por mais que a gente tenha, o Instituto dá uma base muito boa e dá um apoio gigantesco nesses anos que a gente mora fora, principalmente iniciais, mas chega um momento que você começa a ter que organizar e estruturar a sua vida por si só. E é uma vivência sua. Isso falando do pessoal. Acredito que, assim, me fez amadurecer 1000% a mais. Sem ter ido morar fora, eu não teria crescido como pessoa, tanto que eu cresci até hoje. E do ponto de vista profissional, eu acho que todo mundo tem que passar por uma supervisão de vendas, honestamente. Por mais que não seja o
o negócio, o foco que você quer para sua vida, venda, você quer outra área da companhia, mas na venda você aprende muito sobre o negócio. A venda efetivamente é o que traz dinheiro para o negócio. Você aprende muito com seus vendedores, outras experiências. Você também leva muita, honestamente, porrada na cabeça. Então, é uma cobrança grande, é uma pressão grande, são muitas vezes negócios que você tem atrás, um nível de organização grande, você tem que saber bem sobre o teu time, sobre os lugares que você atende, entender bem a sua marca, saber trabalhar preço com o cliente. Então, tudo isso eu comecei a aprender. Fora o desafio de lidar com pessoas, que foi a minha primeira equipe que eu peguei, não Gemini, então eram todos muito mais velhos do que eu. Tinha um vendedor literalmente do dobro da minha idade, com filhas da minha idade. Profissionalmente também, foi uma das fases mais incríveis e difíceis que eu tive. Eu tive pessoas maravilhosas que me ajudaram muito nessa época. Meu gerente era uma pessoa que me ensinou demais. Eu tive pares também, os supervisores, que me ensinaram muito e que fizeram eu ter algum nível de sucesso, com certeza devido às pessoas que estavam ao meu redor. E que eu mais aprendi profissionalmente, basicamente, não mais aprendi, mas uma das que eu mais aprendi profissionalmente e uma das que eu mais aprendi pessoalmente também. Então, eu acho que assim, foi um marco muito grande para mim, para Brasília, assim, em história, em vida, e que vai ficar para sempre comigo. Então, não sei se eu respondi a pergunta, devaguei um pouco, mas é isso. Não, você respondeu a pergunta super bem, mas eu queria que você trouxesse alguns exemplos. Alguns exemplos que você lembra, um dia que foi muito difícil, uma situação difícil de enfrentar, tangibiliza um pouco pra gente o que você viveu, assim, para as pessoas terem uma perspectiva maior. Bom, a gente, todo tipo de situação de trabalho, de qualquer função. Com vendas, eu lembro, assim, de situações difíceis, de vendedor que, às vezes, maltratou o cliente, passou informação errada para o cliente, isso cai no seu colo para resolver. Eu lembro também da gente dar cobrança por metas e a gente precisa entregar diversos resultados. A gente tem que entregar faturamento, positivação, a gente tem que entregar resultados de inovações. E eu me lembro um vendedor que saiu da rota bem no final do ano, foi assim, 30 ou 31 de dezembro, deixou na mão mesmo, foi embora, falou, tive outra proposta, vou sair, e eu tendo que levar televendas, cliente a cliente, rodando com o meu carro mesmo, para fechar negócio, atender a gente para WhatsApp, para fechar negócio no lugar do vendedor, mas também teve muita situação boa da gente conseguir fechar tonelada de produto, encartar tabloide, então tinha um pouco de tudo. Uhum. E aí, você ficou quanto tempo lá na supervisão, em Brasília? 2 anos? Foram exatamente 1 ano e 8 meses, que foi quando eu comecei o contato com a Swift e fui para gerente distrital na Swift. Já em Goiânia? Isso, eu comecei o processo, eu estava em Brasília, né, na supervisão de vendas, aí eu passei no processo da Swift, né, fiz todas as entrevistas, entrei em outubro, ainda em Brasília, quando eu treinei, ou de outubro até metade de novembro. Foi em novembro quando eu comecei a vir para Goiânia, porque começaram a abrir as lojas do varejo daqui, então eu vim inaugurar algumas lojas, mas efetivamente ainda não tinha casa. E aí, em dezembro foi quando eu vim definitivamente, em 2021. 2021. E quantas lojas tem hoje em Goiânia da Swift? É um distrito pequeno ainda, a gente está começando, né? São 3 na cidade de Goiânia, mais um em Anápolis, então são 4 lojas físicas, são as lojas próprias, né? A operação própria que a gente tem, e são 4 lojas dentro de mercados, lojas de varejo, que aí são só na cidade de Goiânia. E aí você fica na gerência de quais delas? Todas elas? Todas, o distrito. Ser gerente distrital. Como está sendo essa experiência versus a supervisão que você acabou de comentar com a gente? Também é uma experiência diferente, porque agora eu sou gestora de gestores. Então, eu sou gestora de gerentes de loja, que cada um tem o seu time. Falando de idade, experiência, muitas vividas do mercado de varejo, que tem às vezes 20, quase 30 anos de experiência em outras lojas, em outros grandes grupos. Então, todo dia, na verdade, eu aprendo muito com o meu time, sendo bem sincera. Aqui na Suíça eu tenho um time maravilhoso, todos me receberam muito bem, então eu não tive problema basicamente nenhum em relação a isso. Eu acho que uma coisa que uma vez eu vi, e outro Gemini falou, que foi o Luiz Burian,
Quando a gente chega num lugar e a gente veste mesmo uma capa de humildade, pessoalmente, e a gente tenta mais ouvir as pessoas, aprender sobre elas, aprender sobre o trabalho, elas recebem a gente muito bem. E quando eu vi aquilo, eu aprendi muito com aquilo. E vindo para a Suíça, eu tinha muito isso na cabeça. O cara que não que na Seara, a gente não vai usar a humildade, também é um valor do grupo e super era cabível em todas as situações. Mas na Suíça isso ainda foi mais forte para mim, de vir aprender com essas pessoas. Então, eu tive uma recepção muito positiva de volta. Muitas vezes eles vêm compartilhadores que antigamente, até hoje, a gente sente como líder. Então, de situações que às vezes eu já vivi, de outras situações que eu não vivi. São processos diferentes quando a gente fala de venda para o cliente, ao invés de venda B2B, de negócios, que era na Seara. A gente tem outros processos administrativos que não existiram no negócio Seara. Lá eu estava focado muito em venda. Então, ali a gente fazer a parte transacional, tirar o produto do estoque e vender para outro cliente. Aqui eu tenho um estoque meu, aqui eu tenho cuidado com o financeiro, além de gestão de pessoas, que a gente tem todos os negócios, a gente tem cuidado com processos, tem cuidado com auditorias. Então, é um trabalho em si, um escopo de trabalho muito diferente, está sendo uma experiência muito diferente. Estou aprendendo ainda mais coisas diferentes que eu nunca pensei que eu aprenderia. Então, é também bastante enriquecedor. Então, a gente está começando a mostrar para o cliente o que é Swift. E quando eu vim, Thaís, em novembro, já de cara eu estava há um mês como gerente digital, em treinamento, aprendendo. Eu tive que inaugurar 3 lojas de varejo seguidas. Então, 4 lojas de varejo seguidas. E aí, depois disso, eu já fechei loja, já abri loja de novo, inaugurei mais uma loja física, e agora a gente está aguardando os próximos capítulos aqui. Né? Fechou loja já? Fechou? Já, aí, tudo bem. Já tem uma jornada aí para contar. A gente podia ficar horas aqui falando de cada experiência, de cada aprendizado, né? Mas o que você acha que tudo isso representou na sua vida, assim, esse projeto, a participação na escola, essa trajetória, o que representa isso na sua vida? Olha, Thaís, eu costumo dizer que tudo, honestamente. Porque, é o que eu falo, eu vim de uma família simples. E a gente tem que quebrar essa concepção, principalmente quando a gente tem esses estados, as pessoas só ouvem falar da Geminari, né? E acham que todo mundo que veio lá tem muitas condições, gente que é filha de pessoas do grupo. Não é o meu caso. Minha mãe é professora, minha mãe ganha menos de um salário mínimo, é uma bolsa auxílio, ela é professora de alfabetização. Meu pai não foi uma pessoa que ajuda tanto a gente, por mais que tenha feito boa parte da minha infância, vida adulta, mas efetivamente ajudar não tanto. Então, a gente mora em periferia, em São Paulo, um bairro super simples. Eu sempre estudei em escola pública. Tudo que eu tinha de curso fora da escola pública era em centro comunitário, então era tudo gratuito. Então, para mim, entrar na Geminari foi uma mudança de vida. Quando eu falo para vocês, parece uma nossa loucura. A pessoa está vindo aqui falar que quando criança eu gostava de estudar para ter oportunidade. Mas era o que eu precisava. Eu não tinha ali outras várias opções. O que poderia mudar minha vida naquele contexto que eu tinha em mãos era a Geminari. E aí agarrei aquilo e falei, nossa, vamos fazer dar certo. Sempre gostei muito da escola e eu vejo que cada vez, todo esse esforço investido foi se pagando. Então, eu comecei a trabalhar com 16 anos, fui aprendendo. Quando eu estava com 18 anos, me formei, consegui um emprego. Graças a esse emprego que eu consegui, essa experiência que eu tive, hoje eu estou na posição que eu estou. Com esse trabalho, eu pago as minhas contas, eu pago meu apartamento aqui em Goiânia, eu pude ajudar minha família, eu ajudo a minha mãe, eu pude ajudar ela a comprar um carro para ela, eu ajudei ela a fazer a pós-graduação dela, e tudo foi fruto desse trabalho. Eu brinco que a JBS me deu tanta coisa que até marido eu consegui na empresa, né? Meu marido é conhecido do grupo. Então, tudo veio disso. E aí, então, para sua família, assim, qual que é o sentimento que a sua família tem, que representou para sua família, você ter estudado aqui? Eu sempre me importei, assim, de estudar para minha família, eu sempre me importei, principalmente tudo isso, além de ter condições de fazer o que eu quero, de estar bem na vida, etc. O que eu sempre me importei nessa jornada foi dar orgulho para minha família, né, as pessoas que eu amo. E hoje eu acho que é isso que eles sentem. Né? Minha mãe fala de boca cheia, minha filha,
tá em Goiânia, pra empresa, que não sei o quê, já tá casada, uma moça, aqueles papos de mãe, né? Meu irmão também fala com o maior orgulho. Meu irmão, ele tem hoje a própria empresa dele, e tudo que ele acontece na empresa, ele pede de conselho pra mim, como se eu fosse consultora dele. Eu assim, gente, e meu irmão é mais velho que eu, né? Hoje meu marido também, meu maior torcedor. Então, acho que eu tô conseguindo dar um pouco de orgulho pra minha família, que sempre foi o meu maior objetivo, acima de tudo isso. Era dar orgulho para as pessoas que eu amo. E aí, conheceu o marido onde? Brasília, Goiânia? Brasília. E aí? E na hora de mudar para Goiânia, ele topou? Foi. Eu conheci ele na Seara, em Brasília. Ele trabalhava para logística lá. Já há 7 anos. Eu falo que ele é quase um jardineiro, porque ele começou como melhor aprendiz da BRF. Na época que o pessoal da BRF migrou para a Seara, ele foi junto com o chefe dele. Ele começou em Minas Gerais, que ele é mineiro. Daí foi para Brasília e estava lá em Brasília, perdida há 4 anos, a gente se encontrou. E aí, bem próximo quando eu recebi a proposta do Swift, para ir para Goiânia, ele recebeu a proposta da concorrente. Infelizmente, hoje ele está na concorrência, gente. E aí ele foi junto, ele trabalha home office, ele só viaja bastante. Ele trabalha com logística internacional, e aí às vezes ele também vai no escritório da empresa, que é em São Paulo, no interior, já fez algumas viagens para outros países, mas fica efetivamente mais em Goiânia, comigo no caso. Então, até marido, então, também conseguiu, né, por essa jornada. Que beleza, hein? Trabalho completo. Exatamente, olha só gratidão. Estamos caminhando para a reta final. E se você pudesse deixar uma mensagem para os alunos, depois de toda essa jornada, esses desafios, essas conquistas, qual seria essa mensagem? Eu acho que tem uma coisa que o seu Zé Mineiro fala no vídeo, que eu mostro em todo o treinamento que a gente faz de cultura aqui no distrito. Que é quando ele vai falar de atitude de dono, determinação, ele fala que é pegar e agarrar com as 2 mãos, né, as coisas. De pegar mesmo e se doar, se jogar. Eu acho que assim, gente, você não precisa fazer exatamente tudo que você mais ama, né? Mas tudo que a gente faz, a gente tem que se propor a ser o melhor que a gente está fazendo. Então, de agarrar com as 2 mãos e fazer com o máximo de paixão possível. Porque nunca vai ser fácil. Isso, desculpa, eu não vou endossar para nenhum aluno e todo mundo vai falar comigo. Não é fácil, gente. A jornada nunca vai ser fácil. Mas se a gente faz com paixão, se a gente faz com determinação, com muita força de vontade, querendo ser melhor do que a gente foi ontem, aposto para vocês vai ser muito gratificante e vai ficar muito mais fácil, que vocês vão ter frutos maravilhosos disso. Então, para mim, é isso. É isso. E vamos terminar então com as nossas palavras, Aline, aqui do Instituto, que a gente vem falando muito sobre essas palavras e eu quero saber o que elas representam na sua vida e na sua jornada. Felicidade. Felicidade está dando orgulho para as pessoas que eu amo. Conhecimento. Base para qualquer coisa na vida. Trabalho. Realização. E prosperidade. Sucesso e felicidade. Bom, Aline, foi um prazer conversar com você e ver a mulher que você está se tornando, né? Depois de toda essa jornada, né? O quanto você está crescendo, como pessoa, como profissional, uma linda mulher, né? Super inteligente e profissional. Então, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Contando essa história, abrindo sua vida, contando das suas experiências e inspirando outras pessoas e outras histórias que vêm aí pela frente. Essa foi mais uma história de sucesso aqui do Instituto JF. Fique com a gente, assista, acompanhe essas histórias, aprendam com elas e até a próxima.